Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ler de novo? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não tem limite para nós. Não tem barreiras para nós. Não tem empecilho. Esse texto descreve que quando o Espírito Santo está sobre um homem e uma mulher, não há lugar que seja o nosso limite. Nós desvendamos os céus e a terra. Nós não temos cerca, nem porteira, nem muro, nem matagal. Nós temos o infinito. Nós temos o poder. Esse texto, ele é o início do fim de Mateus 28. Quando Mateus 28, Jesus disse: portanto, ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda criatura e sereis minhas testemunhas. Ele disse, mas não sem o Espírito Santo. Vocês não serão minhas testemunhas através do poder do convencimento e da intelectualidade de vocês. Vocês serão minhas testemunhas através do revestimento de poder que eu darei a vocês. Esse revestimento de poder, ele chega em Atos capítulo 2. Mas durante toda a vida de Jesus Cristo, ele dizia que haveria uma outra pessoa que habitaria conosco. E ele disse em João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, algumas traduções dizem o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Nós estamos diante da promessa. Quando Atos diz, receberão poder ao descer sobre vós, e sairão por aí dizendo quem eu sou, isso não é absolutamente uma obra minha e nem uma obra sua. É uma obra dele, mas em mim e em você. A Bíblia diz em João 1,33, eu não o teria reconhecido, diz ele, João, se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Palavra um pouco estranha no meio presbiteriano é o batismo com o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Entre nós, presbiterianos, nós parece que temos uma certa resistência ou alguma coisa com o Espírito Santo, mas se nós não dependermos do Espírito Santo, nós não seremos nada nesta vida, porque é Ele quem está conosco. O Deus Pai reina no trono. O Deus Filho morreu na cruz em nosso lugar. E o Deus Espírito Santo reina em nossos corações, nos transformando em testemunha viva por onde quer que nós formos. João 3, verso 5. O grande encontro de Jesus e Nicodemos, o clássico, ele diz, respondendo-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
Se você não tiver o impacto do Espírito Santo, e se o Espírito Santo não tiver o poder sobre a sua vida, você não entra. Não é através dos nossos entendimentos, mas é através do poder do Espírito Santo. Agora, irmãos, abra comigo em Lucas capítulo 11, você precisa ver esse texto. Nós temos o entendimento de que o Espírito Santo está conosco. Temos a compreensão de que só somos convertidos porque o Espírito Santo fez a obra. Mas Jesus Cristo, então, aqui, em Lucas capítulo 11, a partir do verso 9, ele diz um texto em que em Mateus e em Marcos, ele não tem a completude que tem aos meus olhos em Lucas. O texto diz: por isso lhes digo, disse Jesus, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Marcos não revela que o que nós devemos pedir, buscar, é o Espírito Santo. Mateus não revela que o que nós devemos pedir, buscar, bater, incomodar o Senhor e pedir insistentemente, eles não revelam. Mas Lucas revela que o que Jesus descreve como uma insistência na oração é o Espírito Santo. Então a primeira coisa que nós estamos vendo, e nós vamos ver agora, é que a oração é o meio de buscar o poder do Espírito Santo. A oração tem vários meios. Mas um dos mais importantes, além de nós termos resposta da oração pela nossa casa, pelas nossas coisas, nós precisamos, acima de tudo, do poder do Espírito Santo para viver neste mundo. Não quero entrar no mérito, mas há em Atos textos que o apóstolo Paulo encontra com um grupo de cristãos e perguntam a eles: por que vocês são crentes? Porque nós ouvimos falar de Jesus Cristo e a mensagem de Jesus Cristo nos convenceu. E Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles dizem: nós nem sabemos que há o Espírito Santo. E eu já disse que é possível você ser convertido e não ter o Espírito Santo. Porque Paulo encontrou um número de cristãos convertidos, mas que não tinham o Espírito Santo. E Paulo então impõe a mão sobre eles e o Espírito Santo vem com poder e eles agora são cheios, completos e eles estão agora redondinhos, como diz na linguagem comum, porque eles agora conhecem a Jesus e também o poder do Espírito Santo. Agora, irmãos, abram comigo em Atos capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E por 50 dias, eles ficaram em oração, que começou em Atos capítulo 1, 24, quando eles vão escolher quem ocupa o lugar na liderança da igreja. Diz o texto que depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tu tens escolhido para esta obra. Atos 1:24 diz que eles estavam reunidos pedindo que Deus mostrasse quem era o próximo líder. E em Atos capítulo 2, verso 1, o Espírito Santo então vem sobre eles e desce e faz um estardalhaço maravilhoso no lugar em que eles estavam. Irmãos, o texto sagrado no capítulo 2 de Atos vai dizer que quando o Espírito vem sobre eles, tremeu o lugar em que eles estavam. E também tremeu a vida deles em que eles estavam. O Espírito Santo, quando vem sobre nós de uma forma sobrenatural, ele sacode a gente. Cai chave do bolso, cai carteira de documento, descabela o cabelo, cai tudo.
Porque o Espírito Santo é o poder de Deus que está sobre nós. Me assusta falarmos pouco sobre o Espírito Santo na igreja. Me assusta não darmos atenção ao Espírito Santo. Me assusta não acordarmos de manhã e não darmos bom dia ao Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Me assusta nós não dialogarmos com o Espírito Santo como deveríamos. Porque Jesus Cristo diz que é Ele que vai nos acompanhar, é Ele que está conosco, é Ele que entra com você naqueles dilemas, é Ele que está com você no seu quarto, na sua vida, é Ele que está aí agora com você. Então é a Ele que nós devemos saudar, é Ele que nós devemos dizer, seja bem-vindo Espírito Santo sobre nós. Quando eu acordo nas madrugadas e vou no quarto dos meus filhos orar por eles, e eles têm um sono tão pesado que eles nem veem isso. E quando eu dou aquela levantada que eu penso que eu acordei para ir no banheiro aliviar o rim, na verdade eu fui acordado pelo rim para interceder pela vida deles. E por tantos outros que me vêm à mente, pedindo que o Espírito Santo impacte a vida de cada um, porque se o Espírito Santo não fizer uma obra na nossa vida, na nossa história, ninguém mais fará. Eles oravam, pedindo o Espírito Santo. Jesus Cristo nos ensinou a orar pedindo o Espírito Santo. E eles fizeram isso em Atos capítulo 4, verso 29. Eles oravam depois de terem sido perseguidos. E eles disseram, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Senhor, o teu Espírito está conosco, o teu Espírito é o que está andando com a gente. Então vá conosco nesse negócio, fazendo a tua obra. A oração, irmãos, é o que nós devemos ter para buscar o Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Eu sou convertido porque o Espírito Santo tocou na minha vida. A Bíblia diz isso é a obra do Espírito Santo. Mas hoje eu não estou falando da obra do Espírito Santo para conversão. Eu estou falando da obra do Espírito Santo para poder. Poder, que no grego chama dunamis. Poder, para impactar. Sabe aquele olhar fulminante que Jesus tinha? Que quando ele passou na coletoria, viu lá Mateus sentado, ele olhou e diz, vem e segue-me. E ele olha para a moeda, e olha para o chefe, e olha para aquela fila de gente para pagar imposto, e ele olha na coletoria, ele olha, mas o olhar é mais poderoso, porque o olhar era o olhar do Espírito Santo. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando do Espírito Santo para converter o teu coração. Eu estou falando do Espírito Santo para impactar a tua vida e tornar você uma bomba. O dunamis de Deus. Dinamite, dunamis, dinamite, bomba. Essa é a raiz grega do Espírito Santo no Novo Testamento. Dunamis, dinamite, poder, explosão. Algo que vem impactar a nossa vida primeiro para poder impactar o que está ao nosso redor. Dunamis. Calvino, então, o nosso mestre, João Calvino, já falei dele hoje pela manhã. Calvino acreditava que a oração é a combustão para esse poder do Espírito Santo, o dunamis. 4 princípios que Calvino acreditava sobre a oração. Primeiro, a gente precisa ter reverência. Falando com Deus, com o Senhor Todo-Poderoso, a gente precisa saber que a gente não está falando com um amiguinho da esquina. Nem com um tio muito querido, nem com aquele vovozão que a gente acha que é o melhor de todos. A gente está falando com o Senhor do universo. Reverência, a primeira coisa que Calvino dizia. Na oração precisamos estar dispostos de coração e mente, como convém àqueles que entram em conversa com Deus. Nossas orações devem brotar do fundo do nosso coração. Calvino recomendava uma mente e um coração disciplinados, afirmando as únicas pessoas que se preparam devidamente e apropriadamente para orar são aquelas que são movidas de tal maneira pela majestade que, livres dos cuidados e afeições terrenos, se aproximam da oração. Sabe o que Calvino está dizendo? Quando não resta mais nada, só nos resta a oração. E é isso que Deus quer, que só tenha a oração.
Segunda coisa que Calvino também diz é que ao orarmos, além da reverência, nós precisamos ter a necessidade de arrependimento. E aí eu quero te dizer uma coisa, porque um auditório de cristãos, o arrependimento parece que não faz sentido, mas Calvino vai dizer que a gente precisa se arrepender de não ter orado tanto quanto deveríamos. Também é um motivo de arrependimento. Não é arrependimento pelos seus pecados, não é arrependimento pelas suas mazelas, não é arrependimento pelos seus erros, mas é o arrependimento por não ter buscado o Espírito Santo devidamente como ele merece. E como Jesus Cristo disse que ele estaria conosco, nós devemos buscá-lo incessantemente em nossas vidas. Terceira coisa, Calvino vai dizer, com humildade e confiança. A verdadeira oração exige que abandonemos toda a confiança em nós mesmos e supliquemos humildemente o perdão, confiando somente na misericórdia de Deus para recebermos a bênção que buscamos. E por último, Calvino vai dizer que nós devemos buscar a Deus em oração com esperança confiante. Deus vai fazer aquilo que nós buscamos que Ele fizesse na nossa vida. Olhe bem para mim e deixe eu lhe fazer uma pergunta. Há algumas promessas que Deus nos deu e nós nos agarramos a ela confiantemente. A primeira delas eu tenho como um baluarte no meu coração e algo que eu trago como um chaveiro pendurado no meu bolso para que eu sempre me lembre. Não sou eu que serei apenas o convertido, eu e toda a minha casa. Isso é uma promessa do Senhor. Então, quando eu olho para meus filhos, não importa o quão longe eles vão, não importa o quanto eles flertem com o mundo, não importa o quanto eles fiquem entusiasmados com o que eles veem, o que importa é a promessa de Deus que nós, toda a nossa casa, a partir de mim, serão todos do Senhor. É nisso que nós confiamos, não é no que nós vemos, é na promessa de Deus. Então é isso, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que quando nós vamos buscar a Deus confiantemente, nós vamos buscar a Deus com a esperança de que aquilo que nós pedimos também é da vontade dEle. E é da vontade dEle que toda a nossa casa seja convertida, seja do Senhor. É da vontade do Senhor também que nós tenhamos a alegria no Espírito Santo. O Senhor nos prometeu nos dar essa alegria. Não importa o que tenha nos acontecido, não importa os impropérios da vida, não importa as dificuldades, a alegria transcende todas as dificuldades e as complicações. Lutero já dizia que se eu deixar de empregar 2 horas de oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Lutero acreditava que se ele não buscasse o Espírito Santo em oração todas as manhãs, por conta de 2 horas, o diabo teria toda a vitória o dia inteiro. Então aquelas 2 primeiras horas do dia, Lutero a cultivava como se fosse a água da planta, como se fosse a última Coca-Cola do deserto, como se fosse algo que fosse encher o seu pulmão de ar. Lutero acreditava que aquelas 2 primeiras horas eram a vitória de todo o restante do dia. Robert Murray McCheyne, um grande missionário, disse que meu dever é passar as melhores horas em comunhão com Deus. Não posso deixar de lado o meu mais nobre e eficiente emprego. Emprego as primeiras horas da manhã, das 6 às 8, porque durante elas não há nenhuma interrupção. A minha melhor hora, a hora logo após o chá, dedico somente a Deus. Não descuido o bom hábito de orar antes de deitar, porém devo prevenir-me contra o sono. Quando desperto durante a noite, devo levantar-me e orar. Após o café da manhã, dedico alguns momentos à intercessão. E assim, eu, Roberto Murray McCheyne, terei a vitória que Deus me prometeu. O poder do Espírito Santo vem através da oração. Confiante. Segunda coisa, o poder do Espírito Santo. O que vem a ser isso então? Se Atos está dizendo que nós receberíamos poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para sermos testemunhas. Os discípulos receberam, nós recebemos e todos aqueles que vêm confessando a Cristo precisam receber também. O que vem então a ser esse poder do Espírito Santo? Será que o poder do Espírito Santo, então, é alguma coisa que a gente ou alguns grupos entendem que é falar em línguas?
Será que o poder do Espírito Santo, então, como alguns grupos entendem, seria colocar a mão sobre os enfermos e curar? Será que o poder do Espírito Santo, então, é alguma coisa sobrenatural, de maneira que nós aqui não estamos conseguindo enxergar o que seja, ou não temos o Espírito Santo, ou temos o Espírito Santo errado? O que é, então, o poder do Espírito Santo? Alguns textos nos descrevem o que seria esse poder do Espírito Santo. E nós lançaremos mão deles para poder clarear a nossa mente, para entendermos o que é o poder do Espírito Santo. Então abra comigo em Atos capítulo 4, verso 13. O primeiro texto vai nos apontar para uma das primeiras coisas que é o poder do Espírito Santo. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O poder do Espírito Santo que impacta a nossa vida nos traz coragem. A coragem, mas não é aquele atributo de alguns que têm um perfil psicológico mais intrépido. Eu não estou falando de um perfil psicológico de algumas pessoas que são mais atiradas, que têm um perfil psicológico mais voltados à sociedade, aqueles que nós chamamos de extrovertidos. Nós estamos nem também falando daqueles que são introvertidos, nós estamos falando de algo sobrenatural, de um homem que não era letrado, de alguém que não teria coragem para falar, de alguém como Pedro, que foi acovardado quando Jesus Cristo foi preso, quando Jesus Cristo foi açoitado. Ele o acompanhou de longe por medo. Nós estamos falando de um homem que havia se acovardado, mas sobre o poder do Espírito Santo agora estavam com toda a coragem, junto com João. E todos que lhe viram conheceram o seu passado e disseram: esses homens não têm conhecimento, são iletrados, não têm diploma, há um grupo de pessoas do baixo nível, e eles agora estão falando com intrepidez. O que pode ser isso? E o texto diz: reconheceram que eles andaram com Jesus e estiveram com Jesus ressurreto, porque este é o poder do Espírito Santo. Coragem. Segunda coisa que a gente pode ver nas Escrituras também como poder do Espírito Santo é amor e equilíbrio. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Se você for rápido no gatilho, você vai ver. 2 Timóteo 1, 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe o que o poder do Espírito Santo faz sobre nós? Ele vem em nosso socorro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Também não estou falando daquela atitude psicológica de alguns que são passivos. Alguém uma vez disse para mim que, olha, no meu trabalho eu não tenho coragem de revidar as coisas que fazem comigo. Eu sou passivo, eu tenho uma atitude psicológica passiva. Eu vejo as coisas acontecer e quando eu levo uma bronca que alguém fala grosso comigo, eu afino. E eu fico perplexo e não consigo reagir. Não é disso que a Bíblia está dizendo. Isso é uma atitude psicológica da pessoa, mas o que a Bíblia nos aponta em 2 Timóteo 1,7 é que nós temos coragem de dizer aquilo que ninguém tem coragem de dizer. E nesse contexto era apresentar a Jesus Cristo a uma sociedade que era avessa a Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, é de nós nos levantarmos com a confiança de que o Senhor está conosco. Conforme eu retratei aos irmãos hoje pela manhã, quando sexta-feira levei minha esposa ao hospital e ela ficou ali internada. No caminho do hospital, sem saber o que ela tinha para fazer os exames, a tranquilidade que inunda as nossas almas. E no hospital, quando eu estava ali e comecei a escutar uns gritos no estacionamento, de uma senhora chorando, gritando ao telefone, e eu saí para ver o que acontecia, e é interessante que um vai, outro vem, um passa, o outro passa, o polícia, todo mundo ali, e ninguém
Ninguém deu a mínima para aquela senhora. E eu me aproximei dela na confiança que o Espírito Santo me usaria para fazer a obra na vida dela. E nós ficamos ali por 2 horas conversando, e ela desesperada com seu marido, Nilson, acamado na UTI, com água no pulmão, com tuberculose, e a gente ali confiando no poder do Espírito Santo, tomando o celular da mão dela que gritava nele, falando com a pessoa, dizendo: a sua mãe está aos prantos aqui, eu sou pastor e nós vamos dar um jeito nisso aqui, no Espírito Santo. Já ligo para a senhora e desligo, e agarro aquela moça no estacionamento, aquela senhora, e digo: Senhor, vem com poder sobre essa vida. E eu percebo quando ela aos prantos vai amortecendo sobre os meus braços, e ela vai deslizando, porque parece que o Espírito Santo vem como uma marreta. É como se eu tivesse enfiado na boca dela um comprimidinho de 20 miligramas de Rivotril. Parece que foi um ato assim de dizer: Senhor, vem com poder sobre essa mulher. E ela foi ali se acalmando. Eu olhei para mim e disse assim: eu sou o Rivotril. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, diz o texto. Sabe quando a pressão vem sobre você, que você diz: eu vou explodir. E aí você recorre ao Espírito Santo, e o Espírito Santo: não vai não. E aí você percebe que o desejo da carne é a explosão, mas a unção do Espírito é o equilíbrio, é o amor. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha esposa sabe de uma coisa que é importantíssima. Se ela tivesse aqui, ela dizia: isso é verdade. Quando aquela senhora começou a gritar, começou a falar no telefone aos prantos, eu tinha acabado de abrir o meu jornal para fazer a minha leitura. E ninguém cessa a minha leitura do jornal. Minha esposa sabe disso. Quando eu abro o jornal, não adianta querer conversar comigo, porque eu estou lendo o jornal. Ou a Bíblia, seja qualquer outra coisa. Fala depois. Mas o amor que inundou o coração não é de mim mesmo. É do Espírito Santo. E eu fechei o jornal e fui resolver o problema daquela mulher em nome de Jesus. Estou te dizendo isso porque você precisa andar por aí com os olhos abertos. A gente gritando e clamando nas ruas. E você precisa, na unção do Espírito Santo, atender essas pessoas. Porque Deus te colocou ali. Porque Ele disse em Atos: sereis minhas testemunhas. Ou seja, vocês serão os meus olhos. Vocês serão a minha boca. Vocês serão o meu rosto aonde vocês forem. E Sandra entrou, fez o exame. Uma infecção de urina muito leve, um remedinho de antibiótico, e a gente entende que a mão de Deus estava na direção da dona Jussiara, para que ela fosse confortada naquela tarde, e não no atendimento à minha esposa, para que tratasse do problema da infecção. Deus estava vendo algo maior, que era a dor de uma mulher que não tem a Cristo. Eu não olhei Deus tratando da minha esposa, eu olhei Deus nos conduzindo lá por causa daquela mulher. Porque nós temos a Cristo, ela não. Eu tenho o poder do Espírito Santo para suportar as dores, ela não. Ela teve naquela hora, mas eu tenho para sempre, como vocês. Nós temos o Espírito Santo. E Deus nos conduziu ali para que atendesse aquela mulher, porque não era para eu estar ali, não era para ficar ali. Outra coisa que o Espírito Santo também nos aponta como poder, unidade. Abre em Efésios 4:3. Paulo diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito com E maiúsculo, pelo vínculo da paz. Coisa interessante Paulo dizer isso. Porque a Bíblia nos aponta algumas direções, presta atenção. O Espírito Santo é dunamis, o Espírito Santo é poder. E ele vem impactar a nossa vida, mas ele também é sensível, porque Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo.
O Espírito Santo também não é alguma coisa que vem de uma forma imprópria na sua vida. Ele vem se você o chamar, ele vem se você o pedir, ele vem se você clamar, ele vem se você implorar, como disse Jesus na sua oração, pedi e dar-se-vos-á. E Paulo então vai nos direcionando, dizendo que o Espírito Santo, a gente precisa ter cuidado com ele. Jesus vai dizer que todo pecado é perdoado, menos contra o Espírito Santo. Paulo vai dizer que ele é sensível, não entristeçam. E Paulo vai dizer aqui, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu penso diferente de vocês aqui. Alguns de vocês pensam diferente de mim. Talvez alguns aqui vão ter candidato A, candidato B à presidência da República. Talvez uns aqui tenham um jeitinho mais à esquerda, outro mais à direita, outro mais de centro. Talvez alguns aqui pensem diferente quanto a roupa, qualquer outra coisa. Mas Paulo diz, há um esforço que eu e você temos de ter, que era para conservar a unidade que o Espírito Santo traz sobre nós, pelo vínculo da paz. Ou seja, não é guerra, não é discórdia, não é confusão, não é bate-boca, é vínculo da paz, confiando, segundo o apóstolo Paulo, de que o Espírito Santo conduz a mim e conduz a você. Ele fala comigo, mas ele fala com você também. E eu tenho de ter um esforço enorme para conservar essa unidade do Espírito Santo que foi feita na cruz do Calvário, onde Jesus Cristo nos uniu ali a Ele, e nós estamos unidos pelo Espírito Santo, e nós temos que nos esforçar, diz Paulo, para conservar este vínculo da paz. O que é bom para a obra do Espírito Santo? Olha, pastor, eu não concordo com isso ou com aquilo, mas se for bom para a obra do Espírito Santo, nós estamos juntos. Esse é o dilema. E isso é a obra que o Espírito Santo faz em nossos corações, de conservar em nós a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque essa é a diferença do texto, o vínculo. O vínculo não é por medo, o vínculo não é por poder, o vínculo não é por meio de autoridade, o vínculo não é por meio de quem manda, o vínculo não é por questões de roupa, de cadeia de hierarquia, o vínculo é pela paz. E sabe o que essa paz significa? Que eu estou tranquilo quanto a você e quero que você fique tranquilo quanto a mim. Uma outra coisa que nos aponta para a direção do poder do Espírito Santo. Abra comigo em Romanos 14, 17. Já estamos terminando. O que é o poder do Espírito Santo? Alguns pensam que é alguma coisa que faz tremer o corpo, que é alguma língua desconhecida. Alguns dizem que é poder para curar, mas há algo que transcende a tudo isso, que vem de encontro à nossa vida que nós estamos vendo, além de tudo que nós falamos, que é coragem para dizer que ninguém tem coragem de dizer, amor e equilíbrio, unidade. Agora nós vamos ver em Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, não é pizza nem guaraná, não é feijoada e nem suco, não é arroz com feijão e nem uma boa água, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos então está descrevendo que o poder do Espírito Santo, o reino de Deus sobre nós, que é o dunamis de Deus, não é comida e nem bebida. Se eu tivesse poder de fazer aqui uma mágica e fazer brotar aqui entre vocês pão e fazer brotar aqui alguma coisa, você diz, nossa, como esse homem é poderoso. E Paulo ia dizer, não, o reino de Deus não consiste em comida e em bebida. O reino de Deus consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça. Talvez eu não goste de A ou B, talvez eu não goste de alguma situação, mas se é justo, é de Deus. A outra coisa é que o texto fala da paz. O que Jesus Cristo nos disse? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou, como o mundo a dá. O mundo não dá paz, o mundo dá trégua.
Olha, hoje eu tive um domingo sensacional. Oh, que domingo tranquilo. Aí vem a segunda-feira. Segunda-feira já acorda às 8 horas da manhã com gente telefonando. Já acorda com um problema para resolver. Meio-dia você não tem tempo para almoçar, porque tem muita coisa para resolver. E você corre de um lado para o outro. E você perde o trem. E você perde o ônibus. E o pneu do carro fura. Oh, faz tempo que o pneu de carro não fura, né? Acho que o pneu ultimamente está de aço. E alguma coisa acontece, e quando tudo parece ia dar certo, dá errado, mas termina o dia, e durante todas essas situações, o poder do Espírito Santo trouxe paz no teu coração. O mundo dá trégua, Jesus Cristo dá paz. Significa que a guerra pode estar acontecendo, significa que as coisas possam estar explodindo aí fora, nós andaremos de cabeça erguida por causa do poder do Espírito Santo. O cristão pensa, é uma questão de dias. Quinta-feira irei até o Rio de Janeiro. Você viu como é que está o Rio de Janeiro? E eu fico pensando, e aí, se eu cruzar ali, vou descer de avião ali no Galeão, meu pai vai me buscar, eu vou fazer o casamento do meu pai esse final de semana, meu pai com 80 anos vai casar de novo, viúvo há 15 anos, vai casar de novo com uma mulher de 55 anos. Ô, velho... E ele me liga dizendo, meu filho, eu quero que você faça o casamento. Eu digo, pai. Vamos cruzar a linha vermelha. A famosa linha vermelha. No poder do Espírito Santo, nós vamos em paz. Porque se uma bala atravessar e pegar a minha cabeça, eu dormirei em paz nos braços do Senhor. Minha família será cuidada e eu estarei na glória vendo Cristo Jesus. Essa paz que nos faz pensar desta forma, seja o que der, nós estamos na mão de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui, não é comida nem bebida, não é aquilo que perece, não é o prazer de hoje, a comida que nós comemos no almoço, que foi gostosa, mas daqui a pouco estamos com fome de novo, não é algo que dura pouco, é algo que vai além, é paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, diz Paulo. E outra vez digo, ele diz 2 vezes, alegrai-vos no Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Estamos na mão do Senhor, Ele sabe todas as coisas. O cristão só conta os dias. Vai acontecer, a bênção de Deus está prometida sobre nós. Nós somos o único time de futebol que entra em campo já sabendo o resultado. A vitória é nossa. Nós vamos jogar a bola, mas nós vamos ganhar. É isso que Paulo diz, isso é poder, isso é dunamis. Concluindo, o poder do Espírito Santo em nós gera uma série de benefícios, não só para nós, mas para quem está perto de nós. E eu termino então com o clássico texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, que fala dos frutos do Espírito, que é o poder do Espírito, que quando um cristão tem, todo mundo ganha. A casa dele, o funcionário dele, os amigos de trabalho, quem anda no trem, quem consegue conviver com ele, quem olha nos olhos dele, todos que andam com cristãos que são cheios do poder do Espírito Santo ganham, e ele também. Porque diz em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito, poderia ser traduzido também assim, mas o poder do Espírito, mas a dinamite do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora presta atenção para a gente terminar. O poder do Espírito Santo na nossa vida faz com que você seja uma pessoa cheia de amor. Pessoa cheia de amor. Uma pessoa cheia de amor, ela não vê bandeira, sabia disso? Ela ajuda petista e PCBista. Pessoa cheia de amor, ela não vê raça. Pessoa cheia de amor, ela não vê credo. Uma pessoa tomada de amor no poder do Espírito Santo, ela não vê condição social. Porque ela está tomada de algo sobrenatural que é o amor. Ela é cheia de alegria. Você já viu pessoas alegres em qualquer situação? Eu não estou falando de bobo da corte.
Eu estou falando de gente alegre. Gente alegre é gente leve. Tranquilo. Gente alegre, que olha positivamente para as coisas. Você está desesperado, diz, calma, vai dar tudo certo, rapaz. Olha o lado positivo da coisa. O poder do Espírito Santo, como toma a gente, faz a gente ver de outro ângulo. Faz a gente perceber como Deus cuida da gente. Traz paz no nosso coração, diz o texto. Paciência. A gente sabe contar. Paciência. 1, 2, 3, 4. Daqui a 50 dias vai acontecer o que Jesus Cristo prometeu. Então vamos ficar aqui 50 dias, vamos nós contando até que vem. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E a última coisa, que não é separado de nenhuma das outras, mas que para mim é a cereja de tudo, domínio próprio. Ah, como nós precisamos de cristãos com domínio próprio ultimamente. Ah, como nós precisamos de gente que tem o poder do Espírito Santo que domina a si mesmo. E Paulo então termina dizendo, contra estas coisas, não há nada contra ele. Porque é alguém cheio do poder do Espírito Santo. Comecei invertido. Eu disse agora, o que é o poder do Espírito Santo? E comecei dizendo como a gente consegue o poder do Espírito Santo. A gente consegue o poder do Espírito Santo buscando o Espírito Santo, batendo na porta de Deus e pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós. Mas você diz, mas pastor, eu já sou crente. Vou repetir. Paulo, quando visita um grupo de cristãos, ele pergunta, por que vocês se tornaram crentes? E ele diz, porque nos apresentaram a Cristo. E Paulo diz, vocês já receberam o Espírito? E eles disseram, nem sabemos que há o Espírito. Então há gente que pode ser convertida em Cristo Jesus e nunca ter recebido o poder do Espírito Santo. E Paulo orou por eles, e eles então receberam o poder do Espírito Santo. Feche seus olhos, toca lá em cima. Curve a sua fronte. Você conhece os livros da Bíblia? Estamos estudando ele aqui toda quinta-feira. Livro por livro. Você conhece a Jesus porque você entregou a tua vida para ele. Você é membro de uma igreja porque você foi convencido de que é um grupo que você deve se filiar e amembrar, porque é um grupo bom. Você lê a Bíblia porque você vê no livro da Bíblia conselhos bons para o dia a dia. Você ora porque é a atitude do cristão orar, e você fala com Deus porque você aprendeu a falar com Deus. Mas quando alguma coisa sai do seu controle, todo mundo percebe que um cristão ficou para trás. Você é daquele que nem você conhece as suas atitudes. Você enfrenta coisas grandes e foge de coisas pequenas. Você é ambíguo. Você confia que Deus vai fazer na vida dos outros, mas não acredita que vai fazer na sua. Você é muito bom, muito crente para os outros. Você sabe tudo, mas falta ali o poder do Espírito Santo, que torna você como o apóstolo Paulo, de maneira que ele possa dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que ele possa dizer, tive perigo, aflições, mas combati o bom combate. Sobre o poder do Espírito Santo, combati o bom combate. Senhor, todos que estão aqui a contar comigo, dependemos do Teu Espírito. É Ele que anda conosco nos últimos tempos. É Ele que freia o mal de avançar. Segundo a Tua Escritura, quando o Teu Espírito for retirado da terra, o mal virá com uma grande ganância. Mas nós que estamos selados com o Espírito Santo, não veremos esse grande dia mal, porque subiremos contigo nas nuvens.
seremos recebidos na glória pelo Senhor. Mas o mundo que ficar, verá que o mal foi contido e não perceberam. Porque nós estamos aqui sobre o poder do Espírito Santo, vivenciando os dias. E nós rogamos a este Espírito nessa noite, que nos conduziu até aqui, que nos tome em poder e em verdade, de maneira que nós possamos viver uma segunda-feira diferente, que nós possamos viver e acordar, abrir os nossos olhos, confiados de que o Senhor irá à nossa frente. E seremos tomados de tamanho poder, que quem nós abraçarmos, a quem nós tocarmos, com quem nós dialogarmos, com quem nós pormos os nossos olhos, receberão e sentirão este poder. Esta é minha oração, Senhor, que Tu faça isso com estes crentes. Em nome, no nome e somente pelo nome de Cristo Jesus. Amém.